Boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Como estão as mamães, as minhas queridas amigas, como estão? Hoje nós vamos falar sobre o vínculo, né? Sobre o vínculo entre mãe e bebês, né? Mãe e filhos, né? Como é esse vínculo? E como a gente, na filosofia da medicina tradicional oriental, como é visto esse vínculo, né? Eu sou a Regina Yumi, acupunturista, terapeuta corporal, e eu estou aqui para dar algumas dicas sobre a saúde, sobre alimentação, enfim, sobre a nossa vida, né? Trabalhando a questão física, emocional, mental, através da filosofia da medicina tradicional oriental, para que vocês tenham um caminho mais fácil de vida, né? Uma saúde melhor, mas sendo trabalhada naturalmente. O nosso tema de hoje é o medo de não criar vínculo. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? É um tema que é um dos medos, um dos grandes medos que as mães têm, né? Como que eu vou criar esse vínculo? Como que eu vou fortalecer esse vínculo? Será que eu vou conseguir ter esse vínculo? E nós vemos que realmente, né, existem algumas pessoas que não conseguem criar esse vínculo. Por quê? Porque elas acabam tendo outras prioridades, principalmente o trabalho. Mas por que elas vão ter essa prioridade? Porque existe a necessidade, né? Quando a gente tem a necessidade de sair logo para trabalhar, e não ficar tempo suficiente com os nossos filhos, ou mesmo não precisa ser só trabalho ou algum outro problema que nós temos, afinal a vida é desse jeito, é difícil a gente criar os vínculos, né? Acaba que a gente meio que rompe esses vínculos com os nossos filhos. E daí as mães têm muito esse medo. Então hoje eu vou falar para vocês a respeito, né, dessa criação desse vínculo, e eu falo muito, né, a respeito de como criar esse vínculo nas minhas lives, né, quando eu falo sobre os bebês. Bom, para a gente começar, a gente começa a ter esse vínculo com o nosso filho a partir do momento que nós temos ciência da existência dele, né? Então, você que já é mamãe, né? Você que quer ser mamãe, a gente sabe, né? Na hora que a gente engravida, parece que tem uma coisinha aqui que fala, nossa, eu tô grávida. Ou mesmo quem não tem essa intuição, que vai acontecer quando ela tem a ciência de que, olha, eu estou grávida, ela já se vincula com a criança, né? E então esse é o primeiro vínculo, né? É o que sabemos, é o que nós temos consciência, que esse é o primeiro vínculo que nós temos, é quando nós tomamos conhecimento da gravidez, né? Aí passam-se, né, os 9 meses, e durante esses 9 meses, através de conversas, porque nós vamos conversando com o bebê, com o feto, né, com a barriguinha que está crescendo, aí depois ela começa a se mexer, e daí a gente se sente realmente a presença, né, de um serzinho aqui dentro da barriga da gente, né? É um momento sensacional, esse que a gente descobre que o bebê realmente existe, né? É um momento super especial, um momento maravilhoso. E daí esse vínculo já está se formando, ele já está se formando.
E daí é quando nós conversamos, quando a gente come, né, a gente presta mais atenção no nosso alimento, que é para alimentar melhor a criança e tudo mais. Aí o bebê nasce. Esse momento do nascimento é um momento muito importante, mãe. É um dos momentos mais importantes. Então você entrou em trabalho de parto, tá? Você está cansada, né? E tudo mais, mas na hora que o bebê nasce e eles trazem ele para você, como é que você vai fortalecer o vínculo com o seu bebê? Na hora que eles trazem o seu bebê, é o primeiro olhar. No primeiro olhar, é assim, as pessoas falam, o bebê não, quando é recém-nascido, ele não enxerga direito. Realmente ele não enxerga, é tudo meio nublado, né, nevoado. Porém, ele está indo em direção a você, mãe, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o olhinho dele. Procura o olhar do seu bebê, procura ele e diga para ele que ele está sendo bem recebido, né? Então é quando você olha para ele e você pega no colo. Então, o primeiro vínculo após o nascimento é o olhar. O segundo vínculo é o acolhimento, é quando você pega esse bebê no colo. Esse daí é o segundo vínculo. E daí ele vai sentir o quê? Eu estou sendo bem recebido pela minha mãe, né? Então é um momento mágico. É um momento mágico. E algumas maternidades, eles não deixam a mãe pegar. Eles só chegam perto, né? Para você olhar e para você no máximo dar um beijinho. Pois faça o seguinte, pede para você pelo menos colocar aqui o bebezinho, para ele sentir o seu cheiro e para ele sentir a sua temperatura, o seu calor. Isso é importante, tá? Sentir a temperatura e o calor. Trazer ele aqui. Peça para a enfermeira fazer isso. Às vezes elas estão com pressa, mas não interessa a pressa dela, interessa o que a gente quer acolher. Agora, já nos partos naturais já é diferente, né? Nos partos naturais você já pega, você já leva até o seio, né? Que ele vai puxar o colostro. Então, quando ele puxa o colostro, aí sim é o terceiro movimento de vinculação com o seu filho, né? Então, é onde ele vai procurar o seio da mãe, onde ele vai procurar esse alimento, que na verdade o colostro é mais um fortalecedor, vamos dizer assim, né? Então, nós temos já três formas de vinculação, né? E é importante que durante todo esse processo, né, que a mulher vai passar depois do nascimento do filho, que ela acompanhe de perto, que ela sinta, que ela fique perto do bebê. Então, assim, o que acontece? Nas maternidades, né, ocidentais, normalmente o bebê é levado para o berçário, né? Ele fica lá no berçário, separadinho da mamãe. Eu acho que hoje em dia, em alguns hospitais, nós já temos a caminha que fica perto da mamãe, né? E essa caminha que fica perto da mamãe é super importante para a mamãe já ir se vinculando mais ao bebê e ele também se vinculando à mãe, né? Então já temos aí um vínculo que está se fortalecendo. Primeiro mês de nascimento é um mês muito delicado. Mamãe ainda está muito frágil e ela depende da ajuda de outras pessoas. O bebê ainda está reconhecendo a atmosfera, ele está reconhecendo, ele está aprendendo a buscar o alimento que antes ele não precisava ir em busca, né?
Através do cordão umbilical ele já recebia o alimento e agora ele tem que ir em busca e muitas vezes ele precisa chorar, ou seja, avisar a mamãe, mamãe, eu estou com fome, então ele dá uma chorada, né? Então é quando a gente vai aprendendo aprendendo a descobrir como é que seu filho é, como é que, o que ele está querendo, né? Então tem o choro da fome, tem o choro de se sentir mal, tem o choro do frio, tem o choro da dor. Esse primeiro mês é um mês muito delicado, né? Que é onde um está aprendendo com o outro como é que se convive. Ele vai começar a aprender os sons que tem na casa, a voz da mamãe mudou um pouquinho, mas é a mesma, ele identifica a voz da mamãe e por aí vai. Então esse vínculo vai aumentando. A partir do segundo mês, mãe, você já pode começar a fazer a massagem Shantala no seu filho. E a massagem Shantala é uma das formas que mais se fortalece o vínculo entre mãe e filho. Entre mãe e filho, se o papai quiser participar, ele também pode participar. Se tiver uma pessoa que vá também cuidar desse bebê, ele também precisa se acostumar, porque é onde ele vai começar a sentir o tato da pessoa, o calor. Os bebês, eles têm uma sensibilidade muito maior, então ele vai sentir o quê? O carinho, ele vai sentir o amor que tem aí nesse momento gostoso, né? Esse momento super gostoso que é o momento dessa massagem, né? Que eu sempre falo para fazer parte de uma rotina ou diária ou uma rotina semanal. Seria importante que seja uma rotina diária, né, mãe? Para que esse vínculo realmente se fortaleça. Porque durante a massagem Shantala, você vai conversando com seu filho, você vai entendendo a parte que ele mais gosta de ser tocado, a parte que ele gosta mais de carinho, a parte que ele vai sentir coceguinha, né? E a gente vai descobrindo o corpinho do bebê. É delicioso. Então, nesse momento, você vai aumentar o vínculo com o seu filho. E depois eu falo muito também, né, a respeito de você começar a fazer a massagem Shantala também com os pontos do shiatsu, caso o bebê tenha uma cólicazinha, tenha uma dor de ouvido, um probleminha no pulmão, né? Então, os pontos de shiatsu, eles são importantes nessa fase também para você já começar a trabalhar a saúde de forma natural do seu filho, né? Melhorando algumas dores, alguns incômodos. Então, quando você estiver fazendo a massagem Shantala, já vai aplicando nos pontinhos que a gente coloca aqui, né? No Insta tem os posts, que nós vamos ter no e-book que está quase prontinho, que a gente já vai lançar, tá? Para vocês terem esse e-book e saberem direitinho os pontos para vocês trabalharem, tá bom? Tudo bem, gente? Deixa eu ver as minhas anotações. É o seguinte, a gente se preocupa muito com esse vínculo e a gente pode cada vez mais estar fortalecendo. Então, a massagem Shantala, a massagem shiatsu, as massagens de forma geral, elas fazem melhorar esse vínculo. Mas uma coisa que eu falo muito toda vez que você for ver o seu filho, toda vez que você for conversar com ele, olho no olho. Importante você conversar olhando nos olhos do seu filho. Esse vínculo de olhar, tá? Essa coisa, essa ternura, esse carinho, quando você for conversar, quando você for contar uma historinha e olhar para os olhos dele, vão fazer com que esse vínculo se torne cada dia mais forte,
tá? Então tem o vínculo do olhar, tem o vínculo do tato, né? De você, dele saber sentir a sua mão e se acalmar, porque quando o bebê sente o toque da mãe, ele se acalma. Se ele estiver nervoso, ele vai se acalmar. Quando ele ouve a voz da mãe, ele também se acalma, porque a mãe, até um certo momento da vida, a mãe é o porto seguro. Então, por quê? Porque a mãe sempre vai estar lá, cuidando dele, para cuidar de todas as necessidades dele. Então, quando ele ouvir a voz, quando ele sentir o toque da mão, ele vai se acalmar, tá? Quando ele sentir que você pegou no colo, ele vai se acalmar, né? Porque ele sente o cheiro, ele sente o calor, ele sente essa proximidade, e daí o bebê se acalma. Então, essa é uma das melhores formas da gente se vincular com o bebê. E tem na medicina tradicional oriental, né, nos livros, né, nos escritos da medicina tradicional oriental, existe a explicação, né, da nossa ancestralidade. Então, na verdade, quando a gente toma ciência de que a gente está grávida, esse nem é o primeiro vínculo, é o segundo vínculo. Por quê? Porque nós temos o vínculo da ancestralidade, né? Então, na medicina tradicional oriental, na medicina chinesa, eles falam que nos rins, quando nós nascemos, né, quando nós somos feitos, né, nós recebemos nos rins a energia da ancestralidade, ou seja, é o ki da ancestralidade, né? E isso é o maior vínculo que nós temos, né, com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós temos a energia dos dois, tá? Esse vínculo ninguém vai quebrar, não tem como, é o sangue, né? É o sangue do pai e da mãe. Isso daí não tem como ninguém tirar, ninguém consegue tirar. É o nosso vínculo que nós temos com a nossa ancestralidade, com o nosso pai e com a nossa mãe. Isso ninguém quebra, e mesmo nas crianças que são adotivas, a gente sabe disso, que a criança, quando ela é adotada, e se ela não sabe que ela é adotada, ela sempre vai sentir alguma coisa fora do lugar. E quando ela sabe que ela é adotada, ela vai atrás dos pais biológicos. Ela tem a necessidade de ir atrás dos pais biológicos. E quando ela não sabe, ela se sente fora do lugar, até que um dia essa verdade vem, né? Então é importante que as crianças, né, que são adotadas fiquem sabendo, né, da verdade e trabalhar essa questão com naturalidade, porque de qualquer forma as crianças vão atrás, né? Esse filho, ele fica adulto, ele pode ter a idade que for, ele vai atrás, e daí, não sei se vocês assistiram o filme Lion, Uma Jornada para Casa. Esse filme ele mostra como a pessoa fica inquieta até ele conseguir chegar na origem dele, né? E a origem são os pais, né? O pai e a mãe. Então, esse vínculo, né? Ninguém pode quebrar, e a gente vai atrás desse vínculo. Então, a mãe, ela não se preocupe, porque esse vínculo é um vínculo que já vem formado, que já vem junto com ele. E é claro que todas essas outras coisas nós vamos fazer com que esse vínculo vá se fortalecendo. E é importante que a gente fortaleça esse vínculo. E daí a mãe virou para mim e falou assim: mas eu tive que sair cedo para trabalhar, porque a empresa precisava e tudo mais. Meu bebê não fazia pouco tempo, fazia 3 meses, e ela já teve que sair para trabalhar.
Então, o que você precisa saber fazer quando acontece esse tipo de coisa é conversar com seu filho. Ele tem 3 meses, a gente acha que ele não está entendendo, mas converse com ele. Mamãe precisa sair para trabalhar. Eu vou me ausentar até tal horas e logo eu chego. Então, você falando isso para a criança todos os dias, ela vai entender, tá? A gente acha que não, mas as crianças entendem isso e isso é importante. É uma forma muito importante da gente mostrar para o nosso filho que nós estamos com esse laço, né, firme, e eu não quero quebrar esse laço porque eu vou ficar horas e horas longe dele. Vai ficar uma pessoa tomando conta dele, mas eu vou estar fora, mas eu vou chegar em tal momento, né? E daí, como é que eu sei, né? Quando esse vínculo está forte, né? É quando a criança realmente confia em você. E não só ele confia em você, ele se torna uma criança mais segura, uma criança mais confiante. Isso tudo vai acabar aparecendo no desenvolvimento físico do seu filho, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento emocional, tá? A Aurineide está mandando boa noite. Oi, Aurineide, boa noite, tudo bom? Que bom que você está aqui. Então é isso, né? Então, quando o filho fica adolescente, o que acontece? Então, assim, quando a criança tem esse vínculo forte com você, ele vai ter um desenvolvimento físico, intelectual, mental, emocional satisfatório, muito bom. Então vai ser o quê? Uma criança que não vai adoecer muito. Vai ter uma gripe, vai ter um resfriado? Vai. Né? Vai ter uma tossezinha? Vai. Mas não vai ser nada que seja muito complicado. Vai ser uma criança que tem um sistema imunológico melhor, tá? Uma criança que tem um vínculo forte com o pai e com a mãe é uma criança mais segura, é uma criança mais saudável, tá bom? Aí ele cresce e se torna adolescente. A criança, quando ela vai para a adolescência, ela já vai para ela vai para a individuação. Então, assim, eu agora estou me tornando um indivíduo, então eu não vou precisar tanto da minha mãe, eu não preciso tanto do meu pai, tá? Então eu vou precisar, mas, né, já seria bem menos. Aí, o que acontece com o adolescente? Se esse vínculo que você formou com o seu filho, né, lá atrás, quando ele era bebê, se ele realmente foi um vínculo que você conseguiu fortalecer, que ele conseguiu ser forte, essa criança vai para a vida com mais firmeza. E é uma criança que vai ter uma mudança de humor? Vai ser uma criança, de repente vai falar umas coisas mais fortes para você? Vai, mas é porque ela está cortando os vínculos. E daí, mas ela vai mais forte para a vida, ela vai mais confiante para a vida, tá? Os filhos crescem, não tem jeito, e graças a Deus eles crescem, se tornam adultos e vão embora. Mas é importante, né, que essa criança, ela seja uma criança mais segura, e essa vinculação com o pai e com a mãe, esse vínculo forte, né? E vínculo forte não significa você dizer amém para tudo que essa criança quer, né? Uma criança também quer ouvir não do pai e da mãe. Então, quando a criança cresce, ela também vai ouvir os nãos do pai, e é importante ouvir do pai e da mãe não pode isso, não pode aquilo. Oi? A Edna também mandou boa noite. Oi, Edna, que saudade. Boa noite, tudo bom?
Então, essa vinculação fortalecida desde a infância vai fazer com que esse adolescente se torne um adulto mais seguro, e é isso que nós queremos para os nossos filhos, né? E o não faz parte de todo esse processo, né? Não é porque você diz não que o seu vínculo com o seu filho não vai ser forte, vai ser. E daí assim você vai provar que agora esse vínculo está forte mesmo, né? Então é na hora do não, né? E daí assim é importante para que o emocional, para que o intelectual da criança seja forte, também é importante que ele receba não na vida, né? Então, lembre-se, nós quando nós somos concebidos, nós já temos esse vínculo muito forte e muito importante com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa ancestralidade. Esse é o principal vínculo, né? E depois nós vamos só fortalecendo. É importante o olhar, é importante o toque, é importante a conversa, né? Para que essa criança cresça com segurança. E a massagem Chantal é muito importante, e também os pontinhos do shiatsu. Tá bom, gente? Então é isso. O meu recadinho de hoje foi bem rapidinho, é uma conversa rápida, mas assim, pra gente ter mesmo noção de algumas coisas, né, que talvez falte, a gente acha que não precisa, mas é isso, tá bom? Então, bom final de semana, que tenha um ótimo final de semana, e segunda-feira tem mais live, que nós vamos estar falando sobre alguns problemas dos bebês, tá bom? Então, um bom final de sexta-feira para vocês. Um beijo grande, um abraço. Tá bom? Tchau.